Capítulo 16. Ao outro dia pela manhã, estava Maurício aparelhando por as próprias mãos o cavalo favorito, quando Jorge foi ter com ele. «Tencionas ir hoje ao cruzeiro?» perguntou Jorge. «Talvez passe por lá. Porquê?» «Porque nesse caso podias poupar o trabalho de lhes mandar convite especial para o jantar da manhã.» «O jantar da manhã?» «Sim, o pai insiste em celebrar com um jantar a chegada de Gabriela, e bem vês que não é possível deixar de convidar os do cruzeiro, ainda que, por minha vontade, os deixaria quietos no seu antro.» «Eu os convidarei, desses me incumbo. E a outra parentela?» «Mandar-se-ão cartas. Um jantar na casa morisca, ó sombras dos nossos antepassados, folgai!» «Estremecei, diz antes, que mais razão têm para isso.» «Estes velhacos não deitaram ontem de comer a este pobre animal», observou Maurício afagando o cavalo. «Seria uma prova de afeição que lhe daríamos se lhe proporcionássemos ocasião para mudar de dono», murmurou Jorge sorrindo. Pouco depois, Maurício montava e partia a trote para o cruzeiro. A casa do cruzeiro, solar dos acelvajados primos de Maurício, ficava no extremo da povoação, exibindo nos campos que a cercavam uma agricultura preguiçosa e mesquinha e dominando o vasto trato de mal cuidadas boças, onde os senhores da propriedade perseguiam implacáveis as lebres e perdizes que ali se acotavam. Causava lástima o estado de decadência que a má administração e a vida dissipada dos senhores do cruzeiro tinham levado àquela casa, de cuja passada grandeza já nem se descobriam vestígios. Na atualidade, não mais era do que um velho casarão enegrecido, mal vedado aos ventos e às chuvas, onde cada dia realizava um novo estrago, que nunca mais era reparado. Por fora e por dentro, a mesma absoluta carência de confortos, porque não sentia a necessidade deles a robusta organização de qualquer dos proprietários, afeitos à vida dos montes, às longas caçadas e às lutas com os rigores do tempo. O solo árido, os celeiros vazios, a abegoaria deteriorada, os currais desertos, a cultura perdida, era desolador o aspecto do solar do cruzeiro. Parecia havê-lo fulminado um daqueles tremendos anátemas de que rezam os livros santos, os quais fariam de esterilidade igual as entranhas da mulher e as entranhas da terra. Os pinhais, cortados sem método nem prudência, caíam sacrificados às penúrias monetárias do morgado, que ia a pouco e pouco transmutando em vinho toda a propriedade. As águas vendidas para acudir a iguais urgências abandonavam as terras à sede que as fazia infecundas. Umas aparências de movimentos agrícolas que ainda se divisavam na quinta eram-lhe mais fatais do que benéficas e podiam comparar-se ao fervedor das larvas nas carnes em decomposição. Naquele vasto corpo que se decompunha também se agitavam seres que viviam nos seus detritos. Trabalhava-se ali para destruir e não para semear ou edificar. O desbarato com que os proprietários sacrificavam os seus bens atraía os ávidos vizinhos, como corvos sinistros, em volta do cadáver exposto na estrada. Era meio-dia quando Maurício se apeou no espaçoso pátio da casa, onde reinava o silêncio das ruínas. Apenas se ouvia o latir de uma matilha encerrada nas lojas e impaciente por ir bater as matas e bolsas. O aspecto que feria à vista de quem entrava era de uma propriedade inteiramente abandonada. Ali apodrecia um arado inútil. Além, oxidavam-se os metais de inativos instrumentos de lavoura. A água empoçada das últimas chuvas estancava, cobrindo-se de uma crosta esverdeada. As ortigas e parietárias vegetavam em plena liberdade nas junturas das lajes e nos buracos das paredes. Nos telhados cresciam em verdadeiras florestas as ervas parasitas. Fragmentos de louça, de garrafas, velhos arcos de pipa, farrapos, montões de caliça, pejavam, desde tempos imemoriais, a superfície do pátio. Manchas verdes de musgos e de líquens que a umidade desenvolvera cobriam a fachada do edifício, por onde havia muitos anos não passara a broca do caiador. Maurício subiu as escadas desta casa úmida e entrou nos corredores que estavam tão desertos como o pátio. Passeavam por eles imperturbadas as galinhas e as pombas como em terreno familiar. E ocasiões havia em que pela porta meia aberta dos aposentos se insinuava curiosa uma cabeça suína. Só os criados não apareciam,
A ociosidade dos ambos era contagiosa. Conhecedor da topografia da casa, Maurício foi ter direito ao quarto dos primos que procurava. Dormiam ainda os dois mais novos, enquanto Morgado andava labutando com alguns lavradores vizinhos no destroço do que ainda lhe restava. O sono do padre e do doutor não era para se ter à primeira chamada. Ainda depois de lhes bater à porta, Maurício continuou a ouvi-los ressonar em um duo assustador. Afinal, respondeu a voz rouca de um deles com um som inarticulado que claramente expressava o mau humor que lhe assistia ao despertar. "Sou eu! Abram!" disse Maurício, continuando a bater. Respondeu-lhe uma praga, e depois outra voz acrescentou: "A porta está aberta! Levanta a tranqueta e entra!" Maurício assim fez, e entrou para a sala que servia de aposento comum aos dois manos. Havia dentro uma atmosfera quente, abafadiça e viciada de fumo de cigarro que sufocava. A sala era ampla, mas de um desarranjo e desconforto indescritível. 2 catres de ferro ao lado um do outro, uma cadeira sem fundo, sustentando a bacia e jarro mutilados, servia de lavatório. A roupa pendurada em cabides fixos na parede malcaiada e salitrosa ou caída pelo chão, o espelho pendente dos caixilhos da janela, velas de sebo meio gastas metidas em garrafas, cuja superfície era adornada de gordurentas estalactites, e em palmatórias de metal pintado de lágrimas verdes pela oxidação. A um canto, o depósito da roupa suja. Em outro, o arsenal, composto de espingardas, revólveres, paus ferrados, chicotes e cacetetes. Além, os arreios de uma cavalgadura. Na mesa, ao pé da cama, os restos das grosseiras iguarias da ceia da véspera. Alguns usados baralhos de cartas, de mistura com umas insígnias pobres e desprezadas da vestimenta do padre, tudo enodoado de azeite e de vinho. E pontas de cigarro por toda a parte. Os dois achavam delícias neste viver, que chamavam escolástico, e que diziam avivar-lhes as recordações dos seus tempos de estudante. Bem poderia, contudo, o aposento ter mais um grau de limpeza, sem que nisso tivesse de despir a feição de desordem característica de um quarto de rapaz solteiro. Quando Maurício abriu para trás as portas das janelas, os dois primos soltaram com uma jura à luz do dia, que foi incomodar-lhes com os seus raios a retina preguiçosa. Depois de um ruidoso e prolongado bocejo, o doutor sentou-se na cama com os olhos mal abertos e os cabelos caindo-lhe em desordem sobre a testa. E o padre, meio amoado, voltou-se para a parede no intuito de encetar o outro sono. "Que vida de inúteis vadios esta!" exclamou Maurício, puxando para o meio da sala a mais desocupada e limpa cadeira que encontrou e pondo-se às cavaleiras nela. "Ao meio-dia! Isso! Vem para cá falar da vida de vadios! Olha se me convences que te afadigas muito a trabalhar. Em todo caso, já vim de minha casa até aqui, e tu, ao que parece, ias no meio de um sono, e lá o padre então, esse vai, pelo que estou vendo, no princípio do outro. Mas como diabo te deu para vires por aqui tão cedo?" "Cedo? Olha que é meio-dia. Mas vim encarregado de uma missão." "De quem?" "De meu pai." "De teu pai? Para nós?" "É verdade. Estou incumbido de vos convidar a todos 3 para jantar amanhã." O padre deu uma volta na cama ao ouvir este convite e, fitando Maurício com os olhos espantados, ainda que mal abertos, exclamou com uma voz rouca de sono: "O tio Luís dá amanhã um jantar?" "Sim, senhor, em obséquio à Gabriela, a baronezinha de Soto Real, que lá está desde ontem de manhã." "Ora essa!" acrescentou o padre, e tornou a voltar-se para a parede. "Bravo!" aplaudiu o doutor. "Isso já me cheira melhor do que a tal história do Jorge feito guarda-livros. Aquele Jorge, como assim, há de ser sempre dessas ratices. E diz-me cá, que tal está agora a Gabriela?" "Não me pareceu mal, ainda que, para te falar a verdade, não lhe dei muita atenção." "Sim, tu andas agora distraído com a..." Neste ponto, interrompeu-se subitamente, e dando uma palmada no travesseiro, a qual lhe fez cair na cama a cinza inflamada do cigarro que principiou nos lençóis uma 100ª combustão, exclamou: "É verdade que me ia esquecendo. Fizemos uma grande descoberta esta noite, homem." "Qual foi?"
O padre, ao ouvir as palavras do irmão, deu um salto para sentar-se na cama e, preparando também um cigarro, disse, fitando Maurício com um sorriso alvar: Olha lá, ó Chico, vê como contas a coisa, porque o Maurício é nervoso, não sei se sabes. Mas de que se trata? De um caso muito engraçado, rimos a perder. Mas ainda havemos de rir mais, porque a história promete dar de si. O padre, meio estendido pela cama fora para pedir lume ao irmão, confirmou o dito deste com um gesto e um grunhido. Mas digam lá o que foi, insistia Maurício. Ontem à noite, principiou o doutor, fui eu aqui com o Lourenço à espadela do Martinho. Aquilo não esteve de todo mal. Bem boas raparigas e a luz conveniente. Mas, ali pelas 11 horas, apareceram os apaixonados armados de varapaus e com uns certos modos que principiaram a fazer ferver-me o sangue. Eram os mesmos da feira do mês passado, acudiu o padre. Mal fiz eu em não ter quebrado os ossos ao Gaudêncio quando o deixei atordoado na estrada. O certo é, prosseguiu o mano doutor, que os homens começaram a fazer-se finos e eu, que vi o Lourenço já a fumegar, previ logo o caldo entornado e fui procurar o marmeleiro que deixara atrás da porta para o que desse e viesse. Não era preciso, para aqueles basto eu só, anotou o padre, sugando com força o cigarro que teimava em não arder. Meu dito, meu feito, continuou o outro. Nós a sairmos e eles connosco. O Lourenço pôs logo 2 fora do combate. Eu arquei com o terceiro, que me derriou o braço esquerdo, mas a quem escangalhei a cabeça. O último fugiu-nos. Era o João do Pinhão. O padre interveio. Eu, que lhe ando com sede, disse logo para o Chico: Vamos daqui cortar-lhe o caminho e dar-lhe uma lição. E tomámos pela quilha do regedor. E viemos sair, mesmo de fronte da porta do Tomé, por trás da presa, sabes? Sei muito bem. Ora, o homem não apareceu, mas apareceu coisa melhor, acudiu o padre. Havia de andar pela meia-noite e nós sem fazer bulha ainda escondidos na sombra, percebes? Mesmo de fronte da casa do Tomé, insistiu o padre. E depois? Interrogou Maurício impaciente. Depois? A mulher é um catavento que com os ventos varia. Se o amor dura um momento, tolo é quem nelas se fia. Cantarolou o doutor. Maurício olhou interrogadoramente para o padre. Meu caro priminho, disse-lhe este, põe as tuas crenças de molho e prepara-te para arrancares um punhado de cabelos, 1 ou 2. Mas que queres dizer com isso? Quero dizer que a porta de Tomé abriu-se sorrateiramente e saiu de lá um patusco. Trailari, larai, lalai. É impossível, exclamou Maurício com indignação, compreendendo as malignas alusões do primo. Qual impossível? Confirmou o padre. Não há impossíveis neste mundo. Se engana-te, menino. Mas tenho a certeza de que não se iludiram. Ora, se temos, era um homem em corpo e alma. E viram quem era? Conheceram-no? Os 2 irmãos, a esta pergunta, trocaram entre si um olhar e um sorriso de velhacaria. Com certeza não, mas suspeitamos, respondeu o doutor. Quem é? Alto lá! Nada de ferver em pouca água. Isso fica para a segunda observação. Por ora não possuímos ainda a certeza. Porém, já mais de uma noite temos encontrado o tal ratão de quem suspeitamos não muito longe do sítio. E já andávamos com a pedra no sapato. Ó Chico, olha que o Maurício não está bom. Estes golpes repentinos... Qual? Se eu não acredito uma única palavra do que vocês estão para aí a dizer, tornou-lhe Maurício, erguendo-se e passeando-se na sala agitado. Não, que a coisa é muito para não se crer, disse o doutor, principiando a vestir-se. Uma rapariga de 18 anos, que vem do colégio, ter um apaixonado. Sim, o caso é tão raro. Vocês não conhecem Berta. Tu sim, que a conheces. Papalvo de olhinhos fechados que ainda anda a sonhar por este mundo com princesas encantadas, observou o padre, tirando dentre a roupa da cama um volume de Paulo Coque com que adormecera na véspera. Então, lá porque um homem sai de noite da casa de Tomé, já não pode ser senão por amor de Berta. É boa, insistiu Maurício contra a sua própria convicção. Sim, meu menino, sim, isso tudo e o mais que tu quiseres, respondeu-lhe o padre, apertando outro cigarro. Veremos o que tu pensas assim que vires o tal homem, tornou o doutor.
Ora, mas digam-me, pois não há tanta gente em casa? Pois há. Então tem vosso mercê razão, concluiu impertinentemente o padre. Muito bem, propôs o doutor. Para sair de dúvidas, queres tu vir connosco bater a mata esta noite para conhecer o coelho? Quero, sim. Muito meio de rir esta noite, exultou o padre, saltando abaixo da cama. Mas prometes não assassinares a pequena na fúria do teu ciúme? Não creio verdadeira a vossa suposição, mas se o fosse... Que farias? Ora, diz lá, perguntou o padre, piscando um olho enquanto esperava a resposta. Achava essa mulher tão desprezível que... Pumba! Ora, aí temos outra. Na verdade, há nada tão desprezível como uma mulher que abre a porta a qualquer pessoa, de preferência ao menino Maurício, a joia dos namorados, ponderou zombateiramente o padre. Não quero dizer isso, mas... Pois, meu menino, prepara-te para o desengano e volta às priminhas dos barrocais, que essas são fiéis. Ora, mas digam-me vocês uma coisa, insistiu Maurício. Quem querem que seja o homem que pode estar já com Berta nesse tom de familiaridade? Não entremos nessa questão. A seu tempo caíram as cataratas. Já digo, eu não acredito. Pois Nosso Senhor te dê sempre essa cómoda incredulidade. Antes de casar e depois de casar. E entre os três ficou pactuada para aquela noite uma espionagem cerrada à casa de Tomé, com o fim de reconhecerem a misteriosa visita. Maurício passou o dia todo pensativo e preocupado com a revelação que os primos lhe fizeram. Ainda quando Berta não tivesse adquirido grande preponderância sobre os pensamentos de Maurício, bastaria a ideia de que outro perteriria no coração de uma mulher a quem ela havia dedicado um olhar de galanteio para deveras o irritar. Mas justiça é que se diga, o amor, a paixão, a inclinação, o capricho, ou como mais rigoroso nome tenha, o sentimento de Maurício para Berta atingirá a máxima intensidade a que podia subir os afetos daquele caráter volúvel. Se não amava ainda de veras, é certo também que nunca amara melhor. Berta, demais, possuía sobre as outras mulheres, que nas épocas sucessivas haviam reinado na imaginação deste rapaz, o prestígio das recordações de infância, distinção de trato adquirida na educação da cidade e até a desafetada reserva com que lhe tinha acolhido o galanteio. As reflexões de Jorge contra aqueles amores, a perspectiva das repugnâncias de família, dos obstáculos a vencer, dos preconceitos e paixões com que lutar, longe de extinguirem a chama em que ele procurava abrasar-se, antes mais a ativavam. A ideia de um amor entre dois corações jovens, amor constante em despeito do antagonismo, das animadversões e dos ódios das famílias, esse eterno e poético tema de tantas obras de arte, era simpática à fantasia de Maurício, que, seduzido por ela, chegou a convencer-se de que estava destinado a ser mais um exemplo do caso. Estímulo este suficiente para o apaixonar. Jorge estranhou-lhe o ar pensativo, mas não o interrogou. A baronesa, usando dos privilégios de mulher nova e elegante, costumada a não refriar a sua curiosidade feminina, interpelou-o diretamente. Não voltaste muito amável do teu passeio matinal, Maurício. Que foi isso? Perdoa-me, prima. Isto é uma das muitas mudanças de colorido que, sem que se saiba porquê, se opera no humor de uma pessoa. Não andará aí influência do coração? Maurício soltou um meio riso de descrente, respondendo. O coração? O meu coração é modesto, não aspira a dominar. Nunca lhe conheci essas tendências. Nisso mesmo que dizes dele, se está a perceber que há espinho lá dentro. A prima há de perdoar-me a franqueza, mas já vejo que tem o defeito do seu sexo, que é não poder imaginar que haja sobre o caráter e uma boa ou má disposição de um homem outra influência que não seja a de uma mulher. E quando os homens se ocupam tão pouco de coisas graves como certos que nós conhecemos, a lei não deixa de ser verdadeira. Engana-se, vê? Os homens da minha índole são exatamente aqueles que estão menos sujeitos à influência do que diz. Aceitamos a infidelidade e a inconstância feminina como um fato natural e com que já contávamos, porque em nós nunca se desenvolvem aquelas ilusões que levam muitos espíritos a endeusar a mulher.
Estamos prevenidos para todas essas ocorrências, porque nunca nos esquecemos da fragilidade desses delicados objetos que amamos só porque são frágeis e delicados. As grandes desilusões e os profundos desesperos são para os que fazem do amor um culto e sonham a mulher de uma essência superior. Persuadem-se de que é de cristal a bola de sabão matizado que os seduz e, portanto, ficam muito desconsolados quando ela se lhes desfaz no ar. Cada vez confirmo mais as minhas suposições. Eras bastante delicado para me poupares a essa teoria de mau gosto sobre a mulher, se não estivesse falando em ti o despeito de uma causa recente. A exatidão da observação da baronesa feriu Maurício no riso e fê-lo balbuciar corando. Peço perdão se a minha franqueza o ofendeu, porém... Não te canses a desculpar-te. Eu até achei graça a essa profissão de ceticismo, já muito meu conhecido. Mas não sabia que também nascia nos bosques, onde julguei que se haviam refugiado as boas crenças desde que emigraram das cidades. Amanhã espero que estarás mais senhor de ti. Estou a sangue frio, creia. Veremos com mais vagar esse coração. É nisso preciso para os meus planos. Os seus planos? Então, já te esqueceste que estou aqui principalmente por tua causa? Ah, sim, agradeço-lhe o cuidado, mas estou receando ter de dar-lhe muito que fazer. Veremos. A noite chegou e bem vagarosa para a impaciência de Maurício. Pouco mais seria de Ave-Marias, já ele instava com os primos do cruzeiro para que fossem pôr-se de vigia. Isso não vai assim, diziam eles. Pois que cuidas tu? Não sabes que o pássaro é dos que só voam à noite? Fala-nos lá para as 11 horas. Maurício eludiu em todo esse tempo a sua impaciência, tentando provar aos primos, com argumentos novos que lhe tinham ocorrido em casa, a impossibilidade de ser aberta à visita noturna da herdade. Os primos respondiam rindo só com frases equívocas que Maurício não compreendia. Olha cá, ó Maurício, perguntou o mano doutor. Em tua casa sabe-se do teu namoro com a filha do Tomé? Aí vens tu com o namoro. Pois seja o que quiseres, da tua afeição, se achas mais bonito. Mas sabem, apenas o Jorge me fez a esse respeito algumas reflexões. Ah, o Jorge falou-te nisso? Há dias, pelos modos, o Tomé queixou-se-lhe. Ai, o Tomé queixou-se ao Jorge? Sim, senhor, tem graça. Que te parece, ó Lourenço? É bem bom. E então o Jorge deu-te conselhos, hein? Sim, disse-me alguma coisa, que era preciso cautela, que não era prudente o meu proceder. Ah, e quase me fez prometer que desistiria. Ah, fez-te prometer isso? Quase. Os dois não podiam suster o riso. É impagável aquele Jorge, repetia de quando em quando o padre. Vocês bem sabem o gênio dele. Ai, sabemos, pois nós bem sabemos. O gênio dele, ha-ha! E os risos se redobravam. Mas a noite chegara enfim e cerravam-se cada vez mais as sombras sobre os caminhos do campo. Maurício pôde finalmente acompanhar os primos ao lugar da espia. Dirigiram-se ali por os sítios menos frequentados e sem soltarem uma palavra. Maurício, a seu pesar, sentia-se dominado por uma comoção profunda. Não era só despeito, era já uma nascente repugnância pelo ato que praticava. E envergonhava-se daquele furtivo mistério de espião. Chegados ao local, o padre escolheu a posição de maneira que pudessem ver sem ser vistos. Por muito tempo nada descobriram, nem ouviram mais algum som além do melancólico gemer dos sapos à distância. Maurício, entre impaciente e satisfeito pelo resultado nulo da espionagem, principiava a dirigir aos primos alguns ditos epigramáticos quando a mão do doutor lhe tapou a boca, ao mesmo tempo que o padre se voltava para lhe recomendar silêncio. Efetivamente, encostado ao muro da herdade, caminhava um homem que a sombra da noite não deixava conhecer. Chegada à porta, que devia estar apenas cerrada, empurrou-a e entrou, e fechou-a de novo sem fazer ruído. Maurício quis correr atrás daquele homem. Retiveram-no os primos. Espera, pateta! Deixa-me sair, que eu te prometo que havemos de conhecê-lo. Que diabo queres tu fazer, maluco? Não vês que espantas a caça? Hei de ver quem ele é. Pois sim, mas para isso é preciso prudência. A porta ficou aberta. Eu vou. Vais onde? Ora, tem juízo. À saída pilhamo-lo.
Maurício, porém, insistiu e os primos condescenderam em passar um cauteloso exame à entrada por onde o vulto desaparecera. Reprimindo a custo os ímpetos de Maurício, o padre dirigiu a exploração e, muito mansinho, entreabriu a porta e entraram no pátio da casa. Perto ficava a escada por onde se subia para as salas. Maurício ia transpô-la, mas os primos impediram-no. Daqui originou-se uma pequena altercação que, ainda que em voz baixa, foi percebida pelos cães que latiram furiosos. De uma das janelas da casa partiu uma voz perguntando: "Quem está aí?" Era a voz de Berta. Maurício ia responder-lhe cheio de indignação, mas o padre tapou-lhe a boca e obrigou-o a retirar-se. Esta retirada foi feita com tal perícia que não excitou mais a atenção da gente da casa. Tudo recaiu em sossego. A presença de Berta foi para Maurício a confirmação das suspeitas dos primos. Por isso, mais excitado e impaciente do que até ali, aguardava a saída do misterioso incógnito. O padre colocou-se em sítio apropriado para poder tolher a passagem ao visitador noturno. Perto de 1h30 aguardaram os três. Afinal, ouviu-se ruído na porta e depois de algumas palavras ditas para dentro a meia voz, o homem espiado saiu. Ouviu-se atrás dele correr a chave na fechadura cautelosamente. A 20 passos, pouco mais ou menos, de distância da casa de Tomé, o personagem que tanta curiosidade excitava viu o vulto dos 3 homens imóveis que lhes trovavam a passagem. Mais perto deles, parou a perguntar-lhes: "Tem o caminho livre?" "Apenas depois de satisfeita a simples formalidade de se dar a conhecer", respondeu o padre. "À ordem de quem?" "De 3 contra 1. "É direito que não reconheço." E o indivíduo, desembaraçando um pouco os braços que levava envolvidos em uma manta, parecia disposto a fazer face a uma dessas agressões que não são raras em algumas das nossas freguesias rurais. Neste tempo, porém, Maurício, a quem a voz deste homem havia ferido desde as primeiras palavras que lhe ouvira, adiantou-se para ele e, ao vê-lo desembaraçado, exclamou: "Mas ele é Jorge!" Os primos soltaram uma risada. Jorge, que o leitor já tinha reconhecido, vendo enfim quem eram os seus supostos agressores, deixou outra vez cair a manta sobre os ombros e perguntou em tom de leve despeito: "Então, que brincadeira é esta?" "Não é nada, primo Jorge", respondeu o doutor. "Quisemos apenas verificar uma suspeita." "Uma suspeita?" "Vamos, perdoa-nos a indiscrição, mas bem vês que há poucos prazeres para uns pecadoraços como nós, iguais aos que nos causa o ver cair um santo nas mesmas fraquezas de que nos acusam." Isto disse o padre. O doutor acrescentou: "O que te pedimos de hoje em diante é menos severidade nos teus juízos e mais indulgência para as misérias dos humanos." Jorge principiou a irritar-se com as palavras dos primos. Voltando-se para Maurício, disse-lhe com certa rispidez e quase tremendo de indignação: "Tu, que estás mais habituado do que eu a lidar com estes senhores, não me saberás explicar estes ditos que não percebo e ao mesmo tempo a significação da tua presença aqui, a tolher-me os passos como um ladrão noturno." O silêncio de Maurício significava também muita indignação e cólera concentrada. A presença de Jorge naquele lugar somente a podia explicar aceitando a hipótese maligna dos do Cruzeiro. E, na recordação da conversa que tivera com o irmão a respeito da filha de Tomé, via agora um excesso de dissimulação e hipocrisia que o revoltavam tanto mais veementemente quanto maior era o respeito que até ali lhe mereceu o caráter de Jorge. Por isso, a severa interpelação deste fez rebentar em explosão aquela cólera mal reprimida. "Escusas de tarmares com os teus costumados ares de juiz e de censor, Jorge", exclamou Maurício indignado. "Bem vês que, desde este momento, perdeste para mim todo o prestígio e toda a autoridade moral. Tive até hoje candura bastante para tomar a sério o teu caráter de prudência e a tua lealdade, mas desde que vejo a hipocrisia que havia em tudo isso, sou eu que domino e que tenho o direito de interrogar e de censurar." "Enlouqueceste, Maurício?" perguntou Jorge, em tom quase de piedade, que mais irritou o irmão. "Que indigna e ridícula comédia andas tu a representar neste mundo?" tornou este quase alucinado. "Na tua idade tens já coragem para tanto? Armaste de severidade pedantes contra as minhas loucuras de rapaz? Loucuras leais, afinal de contas, e a descoberto. Loucuras, mas não vilezas.
e ocultares na sombra atos que a mim, ao estuvado e perdido, fariam corar de vergonha. Oh, não te invejo o talento de comediante, Jorge. Maurício, repara que não estás em ti. Sim, eu tenho esse defeito. Não sei medir as minhas palavras, não sei encobrir nem disfarçar. Tudo o que penso me vem aos lábios. Ontem dizia que te estimava e respeitava, e era verdade. Hoje digo-te que te desprezo e te lastimo, e é verdade também. Cuidas que não me recordo das tuas palavras e dos teus conselhos de há poucos dias? Invocaste o nome sagrado de nossa mãe, a memória venerada de Beatriz. Para quê? Para exigires de mim uma promessa. Dizias tu que era de respeitar a paz de coração de uma rapariga, que uma abençoara e a quem a outra quisera como irmã. Mas sob a capa dessa promessa, e há de te deixar em paz no gozo das tuas aventuras noturnas e dos teus amores traiçoeiros e escandalosos. Silêncio! Exclamou Jorge com um tom intimativo que cortou no meio as palavras do irmão. Poderia perdoar-te todos os insultos feitos ao meu caráter. Não posso consentir que calunies quem não está aqui para se defender e quem tinha direito a esperar encontrar em ti um defensor e não um caluniador. Ordeno-te silêncio em nome de alguns restos de honra que ainda te deixassem intacta as companhias devassas que frequentas. Que é lá isso, priminho, que é lá isso! Acudiram imediatamente os dois manos. Jorge não se intimidou. Não me assustam as suas ameaças. Sei agora o que significa esta espionagem e aquelas gargalhadas cínicas e alvares de há pouco. Cabe-lhes bem o papel degradante que desempenham aqui, e nem é de estranhar o conceito que formam das intenções dos outros de que julgam pelas suas. O que lamento é ver-te associada a esta empresa, Maurício, porque faço justiça ao teu caráter. Deve repugnar-te intimamente o passo que deste. Em vez de sermões, priminho, não acha que seria melhor explicar-nos o que veio fazer a horas mortas a esta casa? Não sinto a necessidade de explicar as minhas ações diante de tais juízes. Pouco me importa a estima em que têm a minha reputação os senhores do cruzeiro. Resignar-se-ão, portanto, a prescindirem das explicações que pedem. Os dois riram-se maliciosamente. Jorge prosseguiu. Entende esse riso. Conheço-os. Sei que depois da espionagem se segue a calúnia, mas o meu desprezo é muito grande para transigir. Caluniem. Ora essa, nós sabemos guardar um segredo. Sossega. Sei qual é o alimento com que se nutre a sua ociosidade. Não importa. À vontade, meus senhores. Têm a estrada livre e contem que não serei eu que os estorvo naquela que costumam seguir, porque não a frequento. Sendo isto, deu alguns passos para se afastar. Depois, voltando-se para Maurício. Repara que já desceste o primeiro grau da infâmia. Espiaste. Agora vê se desce o segundo, caluniando. Há naquela casa uma família tranquila e respeitada. Ajuda agora esta gente a manchá-la de lama. Ajuda. O insulto é fácil para quem não precisa de se abaixar muito para apanhar. Os primos, ainda que valentes e atrevidos, ouviram com excepcional prudência a correção que lhes infligira às palavras de Jorge e limitaram-se a acompanhá-lo de risadas quando ele se retirou. Maurício estava já sentindo remorsos do que dissera ao irmão. Este adquirira sobre ele o seu antigo ascendente. Parece-me que foi bem infame o que fizemos aqui, disse Maurício arrependido. Sim, parece-te isso. Pois vai pedir perdão ao mano, tornou-lhe o padre rindo com desdém. Parvo, exclamou o doutor. Querem ver que engoliu a arara? Deixa lá, então que queres? A inocência tem destas canduras. Mas vocês ainda acreditam? Ora, adeus, adeus. Vai-te deitar e vê se nos arranjas umas indulgências do mano Jorge. E os primos deixaram Maurício e partiram zombando da candura dele. Maurício voltou a casa desgostoso de si e com o espírito flutuando entre o remorso e a suspeita. Fim do capítulo 16.